Olá, sejam todos bem-vindos ao Comentarizando. Hoje iremos ver que Deus fez mais do que nos escolher em Cristo, numa eternidade passada para a adoção no presente. Além disso, nos revelou o mistério da sua vontade para o futuro, o seu propósito em Cristo para a plenitude dos tempos. Simbora pro vídeo! A história não é sem significado, sem propósito. Está avançando para um alvo glorioso. O que é este mistério que Deus desvendou? Este segredo revelado, esta vontade, ou propósito, ou plano divino? No capítulo 3, o mistério é a inclusão dos gentios na nova sociedade de Deus em condições iguais às dos judeus. Mas esta unidade étnica é um símbolo de uma unidade futura que será ainda maior e mais maravilhosa. O plano de Deus para a plenitude dos tempos é fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O verbo grego fazer convergir é rico em significados. Era raro no grego secular, conforme Moulton e Milligan. Embora a palavra fosse desconhecida em documentos não literários por ser elevada para eles, mesmo assim, pelo fato de ser um termo comum, isso faria com que o significado ficasse óbvio, até mesmo para leitores comuns. Deste modo, o verbo significava trazer algo para um resumo, ou no sentido de resumir em pensamento ou na fala, condensar num resumo, ou no sentido de reunir as coisas. A outra ocorrência deste verbo no Novo Testamento é em Romanos 13, verso 9, onde todos os mandamentos da segunda tábua da lei resumem-se na sentença: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O contexto de Efésios 1 é melhor aplicado no sentido de reunir do que no de resumir. Um pouco mais adiante, no versículo 22, Paulo afirma que Deus pôs todas as coisas debaixo de seus pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aqui, parece que Paulo está dizendo que esta convergência para Cristo acontecerá com a submissão do mundo a ele como cabeça. Cristo já é o cabeça do seu corpo, a igreja, mas um dia todas as coisas reconhecerão a sua autoridade como cabeça. No tempo presente, ainda há discórdia no universo, mas na plenitude do tempo cessará e a plena união virá com o domínio de Jesus Cristo. Alguns teólogos têm se prendido à expressão todas as coisas como base para o universalismo. Especulam que todos serão salvos no fim, que os que morrem no pecado serão um dia trazidos para o arrependimento, e até mesmo os demônios serão finalmente redimidos, visto que literalmente todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, serão reunidas sob o domínio salvífico de Cristo, como o universalista Marcus Barr afirma. É verdade que em um ou dois trechos ele parece negá-lo, dizendo que não devemos nos esquecer do ensino de Cristo sobre o pecado imperdoável. Mesmo assim, a impressão geral é clara. Para ele, a igreja é o corpo de Cristo que vive e que cresce, mas a igreja inclui virtualmente todos os que ainda são descrentes. Jesus Cristo não é apenas cabeça da igreja, é igualmente cabeça também de todo homem, quer este creia em Cristo, quer não. Logo, segundo ele, podemos chamar a igreja de os primeiros frutos, o começo daquele domínio e louvor que serão conhecidos universalmente e desfrutados por todos os homens. Nesse caso, a igreja é apenas uma instituição preliminar, transitória e serviçal. Por enquanto, ela é a única comunidade na Terra que serve conscientemente a Jesus Cristo. Quanto à parede de separação que Jesus Cristo derrubou, declara: não há parede entre a igreja e o mundo, e uma igreja que quer se conservar segura contra o mundo somente pode aprender de Efésios que o mundo tem razão em tratá-la ou evitá-la com dó ou desprezo para um hipócrita. Ele rejeita a igreja tipo parede. Concluindo, escreve: não há, segundo o Evangelho da Paz,
nenhuma parede entre o perto e o longe, entre a igreja e o mundo. Ao ler o seu ataque apaixonado contra as igrejas tipo parede, suspeitamos que ele esteja reagindo contra as atitudes sem amor de alguns cristãos de hoje, e se fosse isto, teria razão. Se ele quer dizer apenas que a igreja não deve erguer barricadas contra o mundo, mas pelo contrário deve sair com serviço e testemunho piedoso, concordamos com ele de todo o coração. Mas ele vai bem além de uma declaração de solidariedade entre a igreja e o mundo, e não reconhece qualquer distinção entre eles, senão que a igreja chegou a reconhecer Jesus Cristo de modo consciente e o mundo não. Recusar em aceitar uma distinção radical entre a igreja e o mundo realmente não pode ser definida com base em Efésios. A parede da separação que Jesus aboliu não é a barreira que separa o mundo da igreja. É a barreira que separa grupos e indivíduos uns dos outros dentro da igreja. O quadro que Efésios pinta dos gentios não é apenas que estão ignorantes da salvação. Paulo fala sobre a vaidade dos seus próprios pensamentos e a dureza dos seus corações. Estão alienados da vida com Deus, vivem nas trevas e são ávidos pela impureza. 2 vezes, Paulo os chama de filhos da desobediência, referindo-se ao seu estado presente e outra vez ao seu destino futuro. E nos 2 casos, refere-se também à ira terrível, porém justa de Deus. São filhos da ira agora, e a ira de Deus virá sobre eles no último dia. Voltando a Efésios 1, verso 10, não podemos forçar todas as coisas a entrar legitimamente no argumento em prol da salvação universal, a não ser que estejamos dispostos a acusar Paulo de confusão teológica e de autocontradição. Certamente incluem os cristãos vivos e os cristãos mortos, a igreja na terra e a igreja no céu, ou seja, os que estão em Cristo agora e que em Cristo receberam bênção, eleição, adoção, graça e redenção ou remissão, e um dia serão perfeitamente unidos nele. Sem dúvida, os anjos serão incluídos também. Mas todas as coisas normalmente significa o universo que Cristo criou e que sustenta. Mais uma vez, parece que Paulo está se referindo à renovação cósmica, à regeneração do universo, à libertação da criação que geme e sobre a qual já tinha escrito aos Romanos. O plano de Deus é que todas as coisas que foram criadas por Cristo e para Cristo e que subsistem em Cristo finalmente sejam unidas debaixo de Cristo ao se submeterem à sua soberania, já que no Novo Testamento o declara herdeiro de todas as coisas. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz o versículo 10. Este plano é unir debaixo da autoridade de Cristo tudo o que há no céu e na terra. E o bispo Lightfoot escreve acerca da harmonia inteira do universo, que já não conterá elementos estranhos e discordantes, mas no qual todas as partes acharão seu centro e vínculo de união em Cristo. Na plenitude do tempo, as 2 criações de Deus, todo o seu universo e a sua igreja, serão unificadas sob o Cristo cósmico, que é o cabeça supremo das 2. É bom lembrar que Paulo era prisioneiro em Roma, não de fato numa cela ou numa masmorra, mas mesmo assim sob prisão domiciliar e algemado a um soldado romano. Apesar disso, embora seu pulso estivesse algemado e seu corpo confinado, seu coração e sua mente habitavam a eternidade. Muito obrigado a todos por assistirem a esse vídeo. Não esqueçam de curtir, de se inscrever, de ativar o sininho e de compartilhar, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Valeu!